Boa tarde. Nós vamos dando continuidade às reuniões do Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. Ela acontece sempre na última quarta-feira do mês, e essa é a penúltima, depois vem novembro, dezembro já não vamos ter. Então, eu queria agradecer a presença, e hoje eu vou ter que eu mesmo me apresentar e apresentar todos os demais, porque, infelizmente, os outros coordenadores estavam em procedimento. De qualquer forma, a reunião fica gravada e eu renovo, como toda vez, o convite para quem quiser trazer casos ou sugerir tópicos ou trazer aulas para apresentar, que vai ser sempre muito bem-vindo e é um espaço para que todos nós possamos aproveitar. Então, dessa vez eu optei por trazer um caso clínico que algumas pessoas que estão aqui já viram e que deixou a gente bastante aflito e preocupado. Não é um caso clínico já com uma solução definida, então ele vai ser só apresentado com todos os dados que a gente tem no momento. Eu vou começar a apresentação, depois eu chamo os debatedores, mas já estão conosco o professor Fábio Jatene, da cirurgia cardíaca, o professor Esper Calas, da infectologia, e o professor Rubens Salom, do aparelho digestivo. Vamos dividir a tela aqui, né? Share. Vocês estão vendo a tela cheia? Estamos sim. Ótimo, então vamos em frente. Vamos lá, para que algum motivo travou aqui. Acho que agora vai. Então, o caso clínico é uma infecção de endoprótese torácica. O paciente é um jovem, sexo masculino, 43 anos, procedente de São Paulo, solteiro, dentista, que teve um politrauma por colisão de automóvel em 9 de agosto de 2013, ou seja, quando ele tinha 35 anos. Nesse politrauma, ele teve um trauma cranioencefálico e de face com fratura da mandíbula, uma lesão de baço, um hemotórax, uma lesão traumática na aorta torácica descendente no grau 2, depois a gente pode rever isso em termos de classificação, se alguém tiver interesse, e uma fratura de acetábulo esquerdo. Então, dessa forma que ele deu entrada no Hospital das Clínicas, foi submetido a uma craniotomia descompressiva e osteossíntese da mandíbula, na barriga, uma laparotomia exploradora, foi feito tratamento conservador do baço, que tinha um sangramento, e uma hérnia diafragmática, uma rafia primária. Drenagem do hemotórax. Para o tratamento da lesão aórtica, foi utilizada uma endoprótese Gore-Teg 26-26-10, na aorta torácica descendente abaixo da artéria subclave esquerda, e uma prótese total de quadril esquerdo logo que foi possível. Então, essa é a tomografia da entrada dele, onde a gente está vendo aqui a lesão, e aqui já corrigida, uma tomografia do dia 15, mostrando que essa lesão estava aqui, na mesma altura, basicamente, mas que essa lesão estava efetivamente corrigida com esta endoprótese. Era uma projeção na face côncava da aorta descendente. Aqui é a mesma coisa, só para mostrar, a gente vai ver a lesão aqui, passou, e ela corrigida nessa região. Eu não vou me deter muito na tomografia para a gente não ficar perdendo tempo. Aqui, de novo, a lesão vai aparecer aqui, e aqui ela já corrigida nessa altura, que é a bifurcação da pulmonar. Aqui a lesão. Bom,
esse doente ficou na UTI do Hospital das Clínicas, foi internado lá uns 20 dias, acabou sendo transferido para um outro serviço. Quando chegou neste outro serviço, ele teve alguns eventos, teve um novo sangramento do baço, acabou sendo operado, mas ele teve uma tomografia que acabou mostrando um extravasamento de contraste junto à porção proximal da endoprótese e outro distal com a formação de um hematoma mediastinal e aí compressão das estruturas adjacentes, e isso foi corrigido. Então, começou a segunda etapa do tratamento dele nesse outro hospital, que ele teve uma eventuração com sangramento esplênico, foi para a esplenectomia e o fechamento com tela na parede abdominal. Nessa cirurgia, a hérnia diafragmática aparentemente estava resolvida, não precisou ser mexido. Evoluiu com o hemotórax retido, houve umas 2, 3 tentativas de drenagem, inclusive videotoracoscópica, mas terminou numa decorticação aberta pelo 7º espaço intercostal. E aquele endolíquio 1A, né, talvez tivesse um B pelo relato da tomo, foi corrigido com uma endoprótese Valiant 30-30-200. 200 eu tenho certeza, o 30 eu inferi pelos tamanhos que a gente tem na tomografia. E depois de tudo isso, é uma troca daquela prótese de quadril que também estava infectada, né? Vou mostrar depois o que a gente tem de tomografia. No segmento, agora, isso que a gente está falando era 2013, né? Um ano depois, que é junho de 14, a gente tem uma tomografia com um PET-CT que mostra uma concentração acentuada de radiofármaco na região periprótese e um tecido inflamatório em volta de toda a aorta, mas basicamente naquela área da proximal e depois perto da carina. E o mesmo achado de hipermetabolismo na periprótese do quadril esquerdo. Infelizmente, eu não tenho nem essa imagem de PET, nem as tomos, nem intraoperatório do que foi feito nesse outro hospital. A gente tem uma tomo de agosto de 2014 que eu estou mostrando aqui, mas o mais importante é ver que a endoprótese chegava... vou voltar um pouquinho. Chegava na base da subclave esquerda, e aqui, ó, o que a gente vê é uma abinha da primeira endoprótese que está por fora, já para fora da parede da aorta, que é onde a gente viu o extravasamento posterior. Aqui só para realçar, né, esta imagem aqui da primeira GOR que está por fora. A gente vê a mesma coisa aqui e aqui. Então, isso já foi pós a segunda cirurgia, né? Só uma imagem para a gente ver com detalhes esta imagem. Lembrando que o pseudo que a gente tinha era nessa região aqui. Depois ele tem um novo PET em 2015, mostrando os mesmos achados, porém com uma melhora dessa captação. Ele encontrou como melhora, mas ainda tinha captação nas mesmas regiões, no quadril e na periprótese aorta torácica. Ele acha que está melhor, né? Também não, infelizmente, não tenho essa imagem. Depois a gente vai ter outras de PET. E assim, o que a gente conseguiu rever das culturas desse doente, até por essa atribuição de infecção, seja pelo PET, seja clínico, em 2013 ele teve algumas culturas em que cresceu Proteus mirabilis e Staphylo, mas basicamente cresceram em hemocultura o Proteus, que se repetiu no osso do fêmur e depois numa hemocultura em 2014, o mesmo bichinho. Então, nesse intervalo, entre 2013 e 2021, ele teve alguns piques para tratamento e ficou tratando 9 anos com Invans. Então, ele veio vindo assim, às vezes com um escape ou outro, que são essas tomografias que a gente tem. Ele teve uma agora no dia 31/10, em que a gente vê o extravasamento, vê de novo esse espessamento no mediastino. E essa tomografia foi feita por conta de uma hipótese de TEP. Só vou voltar um pouquinho o filminho para a gente ver. Então, tem essa área com, desculpe, com extravasamento. Essa área espessada do mediastino. E aqui só uma visão coronal, a mesma coisa aqui, esse espessamento aqui. A gente não tem ar em volta da prótese nenhuma dessas tomos, mas o extravasamento, claro, está
bem claro aqui. O pessoal dando destaque para as imagens desta toma. Aquela bordinha de prótese saindo, o mediastino espessado. Eu passei a toma inteira de filminho para a gente ver que realmente não tinha área em volta da prótese em momento algum, até pelo menos até 31/10. Ele foi embora com essa imagem e foi seguindo a vida, tocando com antibiótico endovenoso e o seu pique. Quando foi maio, dia 26 de maio, ele teve uma hemoptise, foi admitido em outro serviço privado, não se fez nenhuma grande investigação, atribuiu-se a uma eventual rotura daquele vazamento e partiu-se já para uma correção endovascular daquele endolite tipo 1A, com uma endoprósese CITEG 34-150 proximal e um Viaban, um VBX, na verdade, 11,39 na subclave esquerda, numa tentativa de fazer uma chaminé. Essa endoprótese ficou baixa, a gente tem os filmes, e a subclave ficou com fluxo lento, acabou se colocando uma outra prótese, agora por 100, e outro VBX para corrigir a tortuosidade, em que o cirurgião julgou que estava resolvido o problema. Aqui é o vazamento. Aqui ele colocou a primeira, dá para ver a primeira alça da tag, né? Essa marquinha. A prévia está aqui embaixo. Então, aqui a Medtronic está aqui em cima com o stent protruído até a base da carótida esquerda, mas a gente vê que continua vazando, que é essa imagem aqui. Aí ele colocou mais um VBX para melhorar esse fluxo na subclávia. Eu continuo vendo um flu aqui de contraste, que é esse mesmo, e essa foi a última imagem onde o cirurgião entendeu que isso desapareceu. Se a gente olhar com atenção, parece até que tem ainda uma sombra aí. De qualquer forma, ele melhorou, acabou recebendo alta, teve novos episódios de escarros hemoptôicos ou com laivos de sangue em casa, foi quando ele nos procurou. Eu pedi alguns outros exames, ele fez essa tomografia num outro serviço, em que a gente vê o extravasamento da mesma forma, o espessamento do mediastino, uma compressão do brônquio fonte esquerdo. Vou passar de novo só para a gente atentar a isso. Depois dessa tomografia, ele teve um quadro de dor importante e acabou internando num outro serviço conosco. Aqui é só para a gente ver os detalhes do vazamento, né? Aqui no mesmo lugar. E aqui o extravasamento, a gente começou uma nova investigação para ele, agora do zero. Eu não atribuí esses escarros hemoptôicos a uma rotura da aorta, portanto, apesar desse vazamento, ele repetiu a tomografia quando teve dor, no dia 4 tem um absolutamente igual, e eu entendi que esse sangramento não deveria ser da endoprótese, e a gente começou a investigar com algumas coisas que eu achei que estavam faltando. Entre elas, uma broncoscopia. A broncoscopia encontrou um granuloma no brônquio fonte esquerdo, um desvio da via aérea do lado esquerdo por uma suposta compressão extrínseca, né? Que na tomografia a gente não vê nada maior a não ser aquele espessamento do mediastino. Continuamos agora em agosto sem ar aí. Fizemos um novo PET. Esse PET mostra a captação nos mesmos lugares, no quadril e na aorta torácica. Esse é um tempo mais precoce do PET. Agora a gente tem imagem. Então, a captação aqui naquele local que tivesse, e aqui perto da carina. E, além disso, uma captação de novo na prótese de quadril. Aqui um tempo mais tardio no tórax. A gente vai ver captar mais em volta da aorta. Aqui e aqui. Uma captação importante mesmo, não só lá em cima onde estava extravasando, como no meio da endoprótese, quase na parte distal. E o quadril, como eu disse, a mesma coisa, estava captando ainda sugestivo de infecção nesses dois locais.
é só uma visão do corpo inteiro. A gente pediu uma endoscopia também, que ele não tinha, e a endoscopia mostrou um tecido de granulação na parede lateral do esôfago, sugestivo de fistolização. Tinha uma outra área com uma angiodisplasia que foi clipada, mas acho que isso não é importante. O importante realmente é esta imagem no esôfago. Então, nós vamos passar as imagens. O Dr. Rubens acho que já conseguiu ver isso antes. Tem uma gastrite, etc. E esta é a imagem que a gente tem dessa área de provável fistolização. Eu falei, cara. Foi pedido um EED também. Ele não está muito claro, eu vou deixar ele passando, eu botei até em tela inteira e eu vou deixar o Rubens comentar que eu não tenho essa habilidade, mas como laudo a gente teria uma progressão normal sem extravasamento por aquela região. Daqui a pouco a gente vai ver. Fala, Rubens. Esse caso especial, eu não cheguei a acompanhá-lo, ele é do HC, não é isso? Eu acompanhei. Foi para outro serviço depois. Eu acompanhei o outro paciente, que foi um quadro parecido, mas mais dramático, porque por dentro do esôfago você não tinha só uma área pequena, mas você tinha você via a parede da aorta rota, você via todo o mediastino e você via a prótese atravessando ali. Agora, o grande problema é um corpo estranho, uma prótese dessas erodia a parede esofágica. Quer dizer, numa situação dessa, é muito difícil você pensar num fechamento disso. Quer dizer, hoje, a gente tem os tratamentos a vácuo, eu estou até aqui na endoscopia, e aqui do meu lado está o Marco Aurélio, que fez o outro procedimento, do outro paciente, e existem terapias endoscópicas, principalmente a vácuo, para tentar fechar. Mas o grande problema é o fator que desencadeou isso. Foi um fator tardio por uma perfuração que veio de fora para dentro do esôfago e que está mantido ali, que é a prótese, né? Então, quando a gente tem uma situação passível de algum tratamento disso, é a doação do esôfago para essa região, quer dizer, a diverticularização do esôfago, né? E fazer um bypass. Uma ressecção esofágica aí é praticamente, depois de estabelecida uma fístula assim, com tecido fibrótico grande, você não vê o que é esôfago, o que é outro órgão e tudo mais. Então, a possibilidade você, análogo às fístulas retovaginais antigas, que existiam com mais frequência, você doar o esôfago para o mediastino. Isso a gente faz em várias circunstâncias, como, por exemplo, em estenose cáustica ou mesmo em fístula traqueoesofágica. Agora, o grande problema é isto progredir para dentro da luz e sangrar para dentro dessa luz, né? Então, a ideia seria quase que fazer um PET disso para dentro do esôfago. O grande problema é a infecção associada e a progressão do problema vascular, né? Como também houve no outro caso. Eu vou só terminar de apresentar, daí a gente volta para esse tópico, mas o fato é que esse outro caso ele tinha uma rotura da aorta com o esôfago, a gente via a prótese. Aqui a gente vai ver mais um atomo e vai ver que a gente só tem o espessamento do mediastino. Mas, de qualquer forma, ele, nessa internação, que nós estamos falando de agosto, aquele granuloma que se viu na via aérea, cresceu o mesmo Proteus mirabilis, um Staphylo aureus e um Strepto parasanguineus. Então, de 8 de agosto, né, então, até outubro, a gente trocou o PIC dele, ele se manteve em tratamento com via oral, com amoxa, clavulim e Bactran. Deixamos o PIC por segurança, mas começou um tratamento via oral acompanhado pela infectologia, baseado nesta cultura. E ele volta agora em outubro com febre, dor torácica e diarreia,
quando se interrompeu, se fez ultratomo, eu vou mostrar, e se interrompeu o antibiótico viral e começou-se uma outra sequência com daptomicina e ertapenem. Aqui é a tomografia atual, que a gente vê. A única coisa que eu vejo um pouquinho diferente talvez seja uma dilatação aqui, mas essa prótese realmente já era maior, mas o resto está tudo mesmo, meio mantido, com o mesmo vazamento e com a mesma área no mediastino aqui e aqui, mas, de novo, sem sangramento, só com esse quadro de infecção, né? Ele tinha voltado a ter febre, etc. Então, no fim, o que a gente teve foi, depois de toda essa investigação, é que a gente viu esta lesão do esôfago sem continuidade com a prótese especificamente. Alguns exames com espessamento desse mediastino, PET com infecção ou sugerindo infecção tanto no local do vazamento quanto no meio da endoprótese, que é onde deve estar essa lesão. Ela está a 29 centímetros da arcada dentária superior, só para acrescentar mais um dado. E a gente reviu algumas coisas de literatura, como eu disse, eu não vou fazer nada exatamente acadêmico com isso, mas a gente fica com várias perguntas com relação a esse paciente. A gente, obviamente, que vai manter o tratamento clínico, mas a pergunta é se isso fica exclusivamente clínico, né? Lembrando que ele está há 9 anos com antibiótico e levando a vidinha dele relativamente bem, e qualquer proposta de correção são propostas muito agressivas, né? A correção do endolique a gente conseguiria fazer de forma endo ou híbrida, revascularizando os troncos supraórticos e progredindo a endoprótese para a zona 0 da aorta ou para a zona 1, mas o fato é que eu tenho para mim que isso não vai resolver a infecção, vai resolver um vazamento que não é exatamente o que está sangrando, então eu acho que essa opção exclusiva não se aplica. E aí a gente vai para as resoluções definitivas, ou não, né? Teria o explante da endoprótese, que seria definitiva, que levanta algumas perguntas, né? Se a gente vai fazer a revascularização dos troncos supraórticos para poder ligar essa aorta lá para frente, se a gente vai fazer uma revascularização da aorta distal a partir da aorta ascendente ou a partir de uma subclávia, fazer um subclávio, não vai nem ser bifemoral, pode até ser bifemoral, mas precisamos perfundir todo o rim. Eu não contei para vocês, mas ele perdeu a ilíaca externa à esquerda. Vamos ter problemas de acessos, né? Que é por isso que eu acho que todo mundo também está preocupado, um acesso que vai comunicar o mediastino anterior com o posterior, né? Se vai ser esternotomia, se vai ser um clamshell. A gente levantou até alguns artigos de colocar em extracorpórea por toractomia esquerda. Quer dizer, acho que agora entra a discussão, eu posso falar mais depois, eventualmente a correção com ECMO, com extracorpórea, e qual seria o papel da esofagectomia, se não é só uma lesão de esôfago que está perpetuando tudo isso, ou se a lesão de esôfago é secundária, que era o que o Rubens estava falando. Então, o caso basicamente é isso, e aí eu acho que eu posso responder o que eu souber. Eu vou parar de dividir a tela e ouvir a opinião dos demais sobre o que eles viram. Como eu disse, nós temos um radiologista, acho que estava o Rodrigo conosco, o professor Fábio, o professor Esper, o professor Rubens para participar. Então, acho que eu começaria com o Fábio. O Fábio é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo na disciplina de cirurgia cardíaca, que eu acho que é um papel bastante importante nessa situação. Obrigado. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. André, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês para discutir esse caso. Eu entendo que é um caso complexo, né? Um caso de infecção. Uma coisa me chamou a atenção, o fato dele lá no início, logo depois do seu trauma, ter meio trocado todas as próteses. Ele trocou a prótese de quadril, ele trocou a outra prótese. Então, a impressão que eu tenho é que ele é um indivíduo que contaminou lá para trás e nunca mais conseguiu se livrar dessa contaminação. A gente sabe disso, próteses elas vão muito mal com contaminação e, via de regra, a gente perde o paciente quando isso acontece ou tem que trocar a prótese, tem que explantar. Discutindo a situação atual desse paciente, eu entendo que o problema maior é a contaminação da prótese aórtica.
É claro que, se nós pensarmos em explante, a gente precisa também pensar em resolver o problema da prótese de quadril, porque se ele mantém um foco infeccioso lá e se troca a prótese aórtica, ela pode recontaminar. E esse é o drama de todo paciente que contamina a prótese, é você trocar e ela recontaminar. Acho que é um procedimento muito, muito agressivo, porque as endopróteses, com o passar do tempo, foram avançando, né? Foram avançando para uma porção da aorta difícil, que sobrou só a carótida esquerda, até a subclávia ela já foi. Então, para você pensar ali, pensar numa substituição é bem complexo. Deixar aquilo não tem saída, né? Então, eu tenho tendência a pensar em fazer essa ressecção como disse o Rubens, a causa primária é a contaminação da prótese aórtica. Um fato que está me chamando a atenção é que ele teve complicações graves, quer dizer, ele teve uma hemoptise importante, ele tem uma fístula esofágica, quer dizer, esse paciente, para ele voltar a ter um sangramento, eu acho que é bem possível, e para perder o paciente também é bem possível. Então, eu imagino que ele quase que chegou no limite, muitos anos após, né, as suas primeiras operações, mas a partir desse momento, eu entendo que alguma decisão precisa ser mais definitiva para ele, né, ou tentar ser mais definitiva. Vejo com preocupação manter essa prótese contaminada do jeito que está, e eu teria tendência a pensar num explante. Agora, o que fazer não é tão simples. Como fazer também não. A tática operatória vai ser importante. E um problema que pode ser real no caso dele é uma paraplegia, né? Porque é uma porção da aorta ingrata para se manusear. Então, é isso. Basicamente, para começar a conversa, eu acho que ele chegou no limite. As complicações que ele já teve são complicações potencialmente fatais. Eu pensaria em algo mais agressivo e radical. Professor Fábio, como eu disse, eu estou sendo os meus colegas coordenadores, então hoje eu vou ser a telefonista, o financeiro, o jurídico da empresa, vou fazer todos os papéis. Então, vou perguntar algumas coisas para o senhor. Em termos de técnica, esse stent, que é um free flow, ele está avançando na face côncava da aorta até a origem do tronco braquiocefálico. Então, o explante dessa endoprótese, ele não é simples pela trarotomia estreita. Talvez por uma esternotomia ou uma bitoracotomia, né? Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. E, se a gente parte para este tipo de solução, como o senhor restauraria, né? Quer dizer, restauraria com uma outra endoprótese in situ, com uma prótese in situ, com uma prótese fazendo como um debranching, um aortobicarotídeo, e a parte distal que vai ter que ser interrompida também, quer dizer, como o senhor clampearia isso, ou faria em parada circulatória total com resfriamento, porque ele tem 4 próteses hoje dentro da aorta torácica descendente. Clampear isso vai ser praticamente impossível. Então, quer dizer, assim que eu vejo, quero ouvir a sua opinião, que também tem bastante experiência com isso, em termos de tática. E a esofagé, se ela tem um papel, se ela começa com isso ou ela vai por último? Então, André, eu brinco sempre nessa história, vamos por partes, né? Eu acho que a gente precisa planejar bem o ato operatório, né? Uma preocupação que a gente tem sempre é com circulação cerebral. A gente tem uma experiência grande em proteger o cérebro e deixar o resto do organismo em parada circulatória total, e isso vai muito bem. A gente tem uma experiência já de muitos anos com isso, e você faz circulação seletiva, né, para o braquicefálico ou para a carótida, e às vezes com cânulas, às vezes com pequenos tubinhos anastomosados aí que servem para manter a irrigação. Você mantém entre 800 ml e 1 litro por minuto, isso é mais do que suficiente para segurar a perfusão cerebral por muitos minutos. Isso dá mais de 1 hora. A maior experiência que nós tivemos foi 1h20.
e o paciente ficou bem, acordou perfeitamente. Então, essa é uma preocupação que eu acho que a gente teria que ter, e qualquer movimento que eu fizesse, se nós pensássemos em fazer uma parada circulatória, eu acho que perfusão seletiva. Segunda, é perfeitamente possível você, por esternotomia, anastomosar próteses na porção distal da aorta torácica, descendente torácica. Mas não é tão simples, né? Aqui facilita muito a região central mediastinal, mas a região posterior, as anastomoses ficam boas, mas dá muito trabalho, principalmente quando desce mais. Então, eu pensaria, a princípio, talvez em fazer uma bitoracotomia, um clanchel. A gente fez isso muito para transplante, ainda faz. É uma incisão muito confortável, que você assim, tem uma boa exposição da região anterior, central, e também da região posterior. Então, é uma incisão ampla, muito agressiva, mas que dá uma exposição muito boa. Então, se a gente fosse operar, eu imaginaria fazer isso. Então, a princípio, pensando no explante, eu teria tendência a tentar ressecar a prótese, com todos os riscos envolvidos. Porque deixar essa prótese contaminada próximo de uma outra prótese ou de algo que você vai tentar manusear, eu acho que isso seria ingrato, né? Como disse no começo, a pior coisa que a gente pode ter, você faz uma operação enorme, com enorme risco e contamina a prótese na condição de que tudo possa ter ido bem. Então, eu pensaria dessa maneira, a princípio também. Então, para seguir só na conversa, eu pensaria assim. Eu vou chamar o pessoal que está assistindo, porque nós temos pessoas bastante experientes também assistindo do ponto de vista técnico, né? Antes de entrar com o Rubens, mas está o Dr. Júlio César, está o professor Nelson De Lucia, está o Samano ouvindo. Então, eu gostaria de ouvi-los todos, porque assim, alguns já viram essa tomografia, inclusive, e eu quero ouvir a opinião de todos tecnicamente, né? Dr. Júlio. Boa tarde a todos. De fato, eu já tinha visto com o André esse paciente melhor, as tomografias, né, e toda essa evolução. Não sabia dessa última internação. Mas, como disse o professor Fábio, aqui o fundamental é tirar o foco de infecção, né, que no caso da aorta torácica é a endoprótese, não só uma, né? Todas as que foram colocadas foram infectando. Portanto, é ponto pacífico que, se você fizer uma nova abordagem endovascular, pode esperar que vai infectar também a que você coloca. Pode resolver momentaneamente a questão da irrigação e tudo mais, porém, vai manter a infecção. Me preocupa realmente o fato da outra prótese do quadril também estar infectada. Só que a infecção desta prótese da aorta torácica envolve risco de morte. Sem dúvida nenhuma, é questão de tempo. Esse caso mencionado, assim como eu já vi outros, fatalmente ou vai ser uma hemorragia pelo brônquio, né, pela traqueia, enfim, ou pelo esôfago. Esse vai ser o desfecho desta situação aqui. Portanto, eu já tinha passado a informação que próteses de aorta, sejam endo ou próteses tradicionais infectadas, devem ser retiradas. Isto é ponto pacífico. Claro, é fácil de dizer, né? Como executar isso também tenho as mesmas preocupações de todo mundo, inclusive a do professor Fábio. Eu não me preocuparia tanto com a endoprótese, assim como também não substituiria por outra prótese
seja uma prótese aberta, refiro a uma prótese por cirurgia aberta, né? Me parece bem pensada uma bitoracotomia. Mas eu faria um explante das endopróteses que, quando infectadas, elas são fáceis de serem retiradas. Não é difícil. O problema não está aí. O problema é aquilo que nós conversamos com o André. Eu faria uma ligadura proximal e distal da aorta e, antes disso, eu faria um axilo femoral. Axilo, subclávio, não seria nem femoral, talvez a abordagem da ilíaca externa direita, né? Para ter já um fluxo distal, se eu for fazer uma ligadura da aorta. Me preocupa, isso eu discuti com o André, e eu perguntaria para o Fábio, se essa bitoracotomia me possibilitaria, ao invés de pensar numa anastomose da aorta do arco posterior, né, da aorta torácica que vai sobrar por cima da endoprótese, para mim é mais fácil ligar, tanto proximal quanto distalmente. Não sei se seria tão fácil também abordar, acredito que sim, pela bitoracotomia. Mas aí seria uma ligadura acima da endoprótese e abaixo na aorta descendente. Mas eu explantaria, sim, as endopróteses que estivessem lá dentro. Talvez até tentaria tirar o stent que está dentro da subclave, né? Porque, como ele é revestido, acaba sendo também um núcleo para manter essa infecção. É tudo difícil, claro, mas o desfecho final desse paciente está anunciado. Ou vai ser pelo esôfago ou uma fístula ortobronquial. Portanto, deve ser tirada essa prótese. Todas as endopróteses. E depois tentar dar também uma solução à prótese do quadril, né? Que, como eu disse, não tem um risco de morte imediato, pelo menos. O da aorta tem. Eu volto à pergunta da reconstrução, né? O Júlio reconstruiu ou propôs um axilo femoral. E o professor Fábio, pelo que eu entendi, propôs uma aorta ascendente bicarotídeo para livrar um território para fazer a sutura. E depois, como é que ele reconstruiria a distal? Uma prótese? André, achei bem legal essa proposta do Júlio, porque a minha primeira intenção, a minha primeira opção era de reconstrução, mas eu não acho uma reconstrução simples, como o Júlio falou. A subclávia está comprometida na sua porção inicial, né? O free flow avança muito. Essa não será uma reconstrução simples. Então, talvez a possibilidade de explantar e através de anastomoses assim, parciais pudesse ajudar a suprir o fluxo na aorta. Então, também não acho impossível. Acho que a bitóraco ajuda, facilita, Júlio, a abordar a aorta descendente. Se você não fizer uma bitóraco muito alta do lado esquerdo, às vezes a gente faz uma mais baixa de um lado e uma mais alta do outro. Então, isso dá bem para você regular o nível de visão que você vai ter e o nível de ação. Então, repetindo, imaginaria primeiro reconstruir direto, mas não acho fora de propósito nenhum a perspectiva do explante de uma reconstrução parcial. Acho que talvez seja até mais simples tecnicamente. Mesmo assim, o senhor colocaria em extracorpórea ou ECMO? Depois a gente podia até ouvir o Samano, que está acompanhando. Então, depende, né? Depende. Se você for fazer só o explante sem reconstrução, eu acho que talvez desse para fazer sem circulação extracorpórea, principalmente se puxar um enxerto contralateral. Mas se você fosse reconstruir, acho que precisaria botar extracorpórea, senão não vai ter jeito. Samano, não sei se tá acompanhando a gente agora.
Oi, pessoal. Boa tarde, André, professor Fábio, Júlio, Rubens, professor Esper. Eu sofremos juntos, né, no caso, dar o testemunho que o paciente teve uma hemoptise grande, a gente testemunhou uma delas lá dentro do hospital, inclusive, dando a nítida impressão que seguramente essa evolução que o Dr. Júlio falou é o que certamente vai acontecer se não for por hemoptise, vai ser pelo esôfago, né? E a gente discutiu muito a questão, eu acho que a discussão durante a internação dele foi muito semelhante ao que o Dr. Júlio falou. A gente via a possibilidade dos acessos, possibilidade que o Dr. André tinha falado em fazer um axilo femoral e acessos para fazer o explante. Então, em relação à aorta, conhecimento de causa eu não tenho para dizer, acho que em relação a ECMOs, etc., a gente poderia ajudar, mas acho que também é o que o professor Fábio falou, o explante talvez seja possível sem auxílio de assistência, né? Vou perguntar, agora vou entrar na seara do Rubens também. Quando a gente for explantar essa endoprótese, você vai ter uma série de coisas na sua frente, né? Não é só ir lá e ligar a aorta, né? Para explantar, vai ter que tirar o pulmão da frente, artéria O pulmonar. esôfago e outras coisas. Eu falei que eu ia chegar no esôfago e outras coisas. Então, assim, qual é o melhor momento, por exemplo, para mexer nesse esôfago e qual é o risco desse paciente, assim, perder o pulmão para a gente poder conseguir explantar essa endoprótese, com tudo isso que já deve estar aderido com algumas drenagens, com a decorticação e etc. O esôfago é um bloco só de tudo isso, né? A gente vê isso claramente na tomografia que você mostrou, um tecido fibrótico intenso envolvendo esôfago, aorta, esse conjunto todo. Então, a hora que isso sair, talvez seja um bloco único, e aí é a reconstrução do esôfago a posteriori, quer dizer, alguma transposição ou gástrica preferencial ou do cólon até a região cervical. E talvez a gente deixasse isso para um segundo tempo, no sentido de não agregar mais morbidade, né? De uma víscera com um pedículo vascular mais complicado, quer dizer, ele ter uma estabilidade que a gente possa fazer isso no segundo tempo, essa reconstrução. Dá licença, André, só uma questão que foi colocada. Se o axilo bifemoral seria capaz de manter a circulação esplácnica e os membros inferiores. Eu tive essa experiência no INCOR, professor Fábio, com um caso de lá, que teve uma infecção de uma prótese de aorta descendente, e fizemos exatamente isso que eu estou propondo aqui. Uma ligadura proximal e distal da aorta torácica descendente e uma reconstrução prévia, né, de um axilo femoral que manteve bem a circulação esplácnica e de membros inferiores. No entanto, em um outro caso, e o André deve estar lembrado, nós tivemos uma situação similar, fizemos a mesma técnica, e o que aconteceu no pós-operatório é como se fosse uma insuficiência mesentérica, né? Como que o axilo bifemoral não foi capaz de sustentar os dois territórios. E um terceiro caso que nós realizamos também, que se comportou bem. Ou seja, diante de uma situação destas, eu tentaria essa mesma técnica, né? Previamente à abordagem do tórax, faria essa derivação, pelo menos tenho a sensação de ter a parte distal já previamente revascularizada, né? Professor Nelson,
Eu sei que o senhor está com uma experiência grande disso no pronto-socorro também. Por favor. A experiência grande, não, né? Mas, infelizmente, a gente tem visto com frequência esses casos. Inclusive, eu até me interessei pelo tema da reunião, porque hoje cedo eu vi uma endoscopia em que você vê a prótese numa úlcera esofágica. Então, são as piores catástrofes que a gente pode imaginar. Então, me interessei de ver qual seria a opinião dos colegas. Eu não acompanhei, eu perdi um pouquinho do começo do caso, mas, enfim, deu para entender. Nós tivemos uma experiência recente, só para acrescentar opções de conduta, em que o paciente fez uma esofagectomia prévia, isso operamos lá no HC, né? Fez a esofagectomia prévia por endoscopia. Para o pessoal que operou com a gente, que foi o pessoal da Geral, por segurança, pediu para que a gente colocasse uma endoprótese para evitar uma exsanguinação, né? Porque a prótese poderia ter uma perfuração e causar um acidente durante a esofagectomia. Isso foi feito no primeiro tempo. Aí você, teoricamente, esfria a infecção. Esse caso, pelo que eu vi, não tem uma grande fístula esofagiana. A gente está suspeitando, mas não aparece um orifício. Enfim, é um aspecto melhor, né? mais benigno. Mas, enfim, esse caso, com a retirada do esôfago, então ele ficou com tratamento antibiótico, deu para esfriar um pouquinho o processo. Daí, no segundo tempo, nós fizemos o explante da prótese lá no INCOR, com extracorpórea. Entramos lá com o Ricardo o explante realmente não é... E é óbvio que você vai reconstruir num leito potencialmente contaminado. A gente tem o enxerto embebido em antibiótico, sabe lá se funciona, mas o fato é que foi feita a retirada e a reconstrução in situ, supondo que aquele leito já tivesse um pouco com o processo esfriado. Não é uma cirurgia de grandes emoções, né? Não só pela retirada, mas pela reconstrução desse tipo de território. Foi por toracotomia esquerda. O paciente está vivo, aguardando a reconstrução do esôfago, que vai ser por esses dias. Esperamos que ele possa fazer essa terceira etapa. Eu estou só apresentando como informações que podem ajudar na tomada de decisões. Acho que é óbvio que a opção do Júlio é interessante, porque se você faz a reconstrução in situ, você está lidando num leito infectado, então, se puder derivar por uma via extra-anatômica, é uma solução interessante. Esse caso ainda está em evolução, não foi resolvido. Você não vai contar o fim da história ou você tem o fim da história? Não, não. Quer dizer, eu não sei, talvez o fim da história ainda seja manter com antibiótico um tempo. Não, sem dúvida, se ele tivesse um buraco no esôfago, mas então eu me interessei pelo tema. Infelizmente, a gente tem visto com mais frequência, mas estou aqui para ouvir e aprender com os colegas aí. Obrigado por me chamar, André. Eu vou só voltar para o Rubens, né, porque ele comentou um caso muito, muito bonito, que a gente tratou junto, muito elegante, em que ele usou o vácuo, mas era uma rotura de aorta, com uma fístula aortoesofágica. Aí sim, a aorta sangrou para o esôfago, a gente conseguiu em tempo corrigir de forma endovascular, e o Rubens propôs o curativo a vácuo. Eu estou falando isso porque é uma experiência que eu também não tinha, acho que a gente nunca viu isso, eu nunca tinha visto até então, e aquilo foi uma evolução esplêndida do esôfago. Praticamente fechou o esôfago, só não fechou a aorta, porque aí ela sangrou mais uma vez um mês depois. A gente colocou outra endoprótese, né, só para ratificar essa conversa de que não adianta ficar trocando a prótese, porque ela pode infectar. A gente fez isso, acabou abrindo o tórax para drenar o tórax. Era inabordável a região da aorta por aquela toracotomia, não fui eu que fiz, mas naquele modelo de toracotomia a gente não conseguia chegar na aorta, por isso que eu estava perguntando do explante, porque o pulmão estava todinho aderido naquela região. Mas com essa outra endoprótese parou de sangrar, como eu disse, o esôfago praticamente cicatrizou e 15 dias depois ele sangrou de novo. Aí sim, em vez de ser onde rompeu, inicialmente ele degenerou distal. Exatamente na transição tóraco-abdominal, dava para ver a prótese muito bem alinhada,
toda bem formada em volta por dentro da aorta, e na última tomografia dava para ver ali a prótese totalmente aberta, os estentes bem abertos, mostrando que ela degenerou proximal e distal. Quer dizer, a gente talvez ainda não saiba exatamente o papel desse vácuo, né? Mas é impressionante como cicatriza. Aí que ali já tinha, a gente via a prótese. Nesse outro caso, a gente não vê. A gente vê só o espessamento do mediastino. É isso que deixa a gente mais aflito com questão de querer explantar tudo ou botar toda a culpa na aorta. Então, aí eu vou voltar para o esôfago, né? Se eventualmente uma esofagia antes de tudo isso seria uma boa opção. André, é difícil, porque assim, a área de cicatriz ali é diferente do caso que o professor Nelson falou, que foi feito ad início, né? Quer dizer, sem fibrose, sem essa consolidação em volta do esôfago e do esôfago com a aorta e com as outras estruturas mediastinais. Quer dizer, agora a gente já tem uma área consolidada de uma cicatriz muito intensa. Quer dizer, a esofagectomia aí não é uma coisa simples e, às vezes, inviável, a ponto da gente fazer o tratamento de doar o esôfago para essa região. Você secciona em cima e você faz um bypass desse estômago, com o próprio estômago ou com o colo para a região cervical, né? É uma cirurgia de doação do esôfago. Às vezes dá para tirar o esôfago, você tira a mucosa e deixa a muscular do esôfago até um certo nível. Quer dizer, isso é de caso a caso, é muito pontual, mas a expectativa de ter uma aderência irressecável do esôfago é muito alta. Quer dizer, a gente tem que contar com essa expectativa. E disso está aderido na face membranácea da traqueia, em outras estruturas, que aí a gente vai expandir a iatrogenia, né? Então, a gente tem que ter uma cautela de talvez não propor esofagectomia nesse momento e guardar isso para um momento do intraoperatório da prótese e, eventualmente, com a reconstrução até a posteriori, né? Entendi. Eu vou chamar o pessoal da infectologia. O professor Esper teve que sair, mas ficou a Marília, que também viu esse doente. E, no fim, pelo menos por hora, foi a opção que eu tomei, porque eu acho que o sangramento que a gente teve foi muito mais inflamatório da via aérea do que qualquer coisa da aorta. E aí eu gostaria de ouvir a infectologia a esse respeito, que está sempre de mãos dadas conosco nessa situação, né? Infecção de prótese, às vezes não é desta magnitude, mas é sempre um dilema e eles estão sempre para e passo conosco. Eu queria ouvir a Marília um pouquinho. Vamos ver se ela está por aqui. Oi, professor André, estou por aqui, sim. Tá conseguindo me ouvir? Claro. Boa tarde aí a todos vocês, né? Tenho acompanhado a discussão e a gente sabe que, no caso desse paciente, não é nada fácil tecnicamente. Se a gente da infecto pudesse... Marília, você ficou no mudo. Marília ficou no mudo. Oi, acho que agora voltou. Estava só dizendo, professor, que tecnicamente é muito complicado, né, esse caso, e do ponto de vista infeccioso, se a gente pudesse opinar aí de alguma forma que favorecesse a infecção, com certeza seria não deixar uma prótese no lugar, né? Então, evitar aí qualquer dispositivo adicional, com certeza reduziria o risco de um novo processo infeccioso. A gente tentou fazer uma opção de via oral, visto que havia essa possibilidade pelo antibiograma, mas piorou muito a qualidade de vida do paciente, né? Então ele teve diarreia, ficou mais nauseado, além do fato de que provavelmente também não tivemos sucesso aí em suprimir, já que ele teve febre e retornou com dor nessa última internação. Então, a gente vai ter que manter esse antibiótico por um período supressivo, a não ser que tenha alguma oportunidade realmente cirúrgica de tentar ou troca de prótese ou realmente a retirada, né, da prótese para a gente ter aí cura
mas a nossa estratégia nesse momento tem sido supressiva, né? Tem sido tentar evitar que ele tenha aí recorrências infecciosas. Talvez o esôfago esteja tendo um papel mais recente, porque se a gente for olhar a flora, né, que era no começo, e a flora de agora, perpetuou aí o proteus e o estáfilo, mas acrescentou um estrépito, que muito provavelmente pode estar vindo aí do trato gastrodigestivo. Então, acho que, apesar de não ter uma fístula visível, uma possível comunicação realmente pode estar acontecendo. Tá bom, muito obrigado. Eu vou só perguntar, tá, o Rodrigo Azambuja acompanhando a gente da radiologia, se ele viu alguma coisa que a gente deixou de comentar ou de observar, e convidar todos os que estão assistindo, se tiverem algum parecer, alguma parte que possa ajudar a gente a enriquecer um pouco mais. Nós já estamos em cima da hora de encerrar mesmo, então, mas eu gostaria de ver se alguém quer dar mais algum parecer do que faltou. Bom, silêncio, né? Eu só posso agradecer, a gente teve pessoas de altíssima... Posso só fazer um comentáriozinho, André? Por favor. Pensando na estratégia, a gente tem utilizado cada vez mais a ECMO como suporte em cirurgias transplantes, cirurgias de traqueia, etc. E aqui eu acho que cabe bem, porque pensando em reconstrução, né, no intraoperatório, e a gente in situ, então isso significa descolamento do pulmão, cirurgia longa, bastante tempo de extracorpórea. Então, nessa situação, a gente consegue muito bem deixar o paciente em ECMO, né, com acesso femoral, mais um acesso aorta ou mesmo carótida, né, e a gente consegue manter o paciente por 5, 6, 8 horas em ECMO, mantendo um TCA em 180, 200. Então, a gente consegue fazer a cirurgia mantendo um tempo muito maior de bomba, sem ter aquele sangramento que a gente veria numa circulação convencional. Então, só na estratégia, acho que a gente tem que, se caminho esse for, que a ECMO acho que talvez fosse uma excelente opção. Isso é uma coisa que ajudaria inclusive para fazer as suturas, né, o sepultamento do coto aórtico, seja proximal, seja distal, que é aquela hora que a gente pede para o anestesista baixar a pressão para a gente poder clampear, etc. De qualquer forma, a gente já está passando do nosso horário, eu queria realmente agradecer todos que participaram, acho que todo mundo deu palpites muito importantes para nós. E a Zambuja, que eu estou te vendo agora, você quer dar algum parecer dessas tomografias que faltou ver, não? Acho que, André, só para lembrar que pela tomografia, aquele tecido de fibrose que o Salum falou, está envolvendo um pouco o esôfago, que a gente vê aquela área de fístula, provavelmente, ali, e o bronquiofonte esquerdo. Então, claro que no intraoperatório que vocês vão ver isso, mas eu fico bem preocupado de ter que realmente perder todo aquele lado esquerdo. Então, junto com o esôfago, vai sair junto, provavelmente, o bronquiofonte esquerdo do pulmão, para limpar, porque eu acho que aquele bronquiofonte, como já biopsiou e tinha aquela lesão com a cultura positiva, o bronquiofonte, provavelmente a parede dele também está toda infectada, tudo dentro desse processo infeccioso aí, que é o que a gente imagina pela tomografia. Muito obrigado. Bom, eu vou agradecer a todos de novo, professor Fábio, professor Rubens, professor Esper, Marília, todos que participaram, o Samano, o Azambuja, porque realmente ajuda e enriquece muito. Eu acho que assim, a cirurgia endovascular ela realmente ganhou muito espaço, mas a gente vai ter algumas arestas para parar secundário a isso ao longo do tempo. Quer dizer, isso vai se tornar cada vez mais frequente e essas discussões é bom que a gente esteja já dentro do nosso armamentário, tudo que a gente tem para fazer. Eu queria realmente agradecer a todos, lembrar que sempre na última quarta-feira do mês são as reuniões do NAVE, todo mundo está convidado para trazer casos, para discutir tópicos que queiram ver apresentados ou, eventualmente, aulas que queiram apresentar. Então, é um espaço aberto dentro do hospital.
para quem quiser participar. Está sempre aberto também, quem estiver na plateia, a dar palpites e fazer perguntas. Então, eu queria realmente agradecer e dar por encerrada a reunião. Muito obrigado. Acho que pode parar de gravar.